Lula ficou sem qualquer aproximação por 8 meses com Trump. E agora veio o tarifaço. Vamos entender o cenário. Olá e bem-vinda, bem-vindo. Hoje a gente vai dar uma olhada mais de perto nas relações comerciais entre Brasil e Estados Unidos. Vamos focar nas tensões recentes, sabe? A nossa conversa vai ser baseada nas ideias de um ex-embaixador brasileiro em Washington. A fonte que a gente analisou tenta explicar de onde vêm essas tensões e, mais importante, que caminhos o Brasil poderia seguir, né? Então vamos explorar um pouco isso. Bom, para começar, a análise que recebemos indica que essas últimas medidas comerciais dos Estados Unidos talvez não devessem ter sido uma surpresa tão grande assim. Havia uma percepção, segundo a fonte, de que, enquanto a oposição brasileira se mexia lá nos Estados Unidos, Flórida, Congresso Executivo, faltou talvez uma presença mais forte, uma comunicação mais ativa do governo brasileiro em Washington para defender os próprios interesses depois das eleições. Parece que ficou um vácuo ali, né? Colocar isso num contexto certo, né? A fonte argumenta que não dá para a gente analisar essas medidas com os óculos antigos, digamos pré-Trump. O cenário internacional ele mudou bastante. A descrição que usam é forte. Falam em lei da selva, muito protecionismo, e as regras mais tradicionais do comércio, tipo o papel da OMC, da Organização Mundial do Comércio, parece que perderam muito da sua força. Entendi. E o interessante é que essa pegada americana não é só contra o Brasil, viu? Afeta parceiros de longa data, Canadá, México, a própria União Europeia, Japão, Coreia, todo mundo está sentindo isso. E a fonte também critica um pouco a reação inicial do Brasil, né? Cita até um episódio específico, parece que de devolução de uma carta. Sim, menciona isso. O que levanta a questão, se esses canais mais formais ou esses gestos simbólicos não estão funcionando, como é que se negocia? Qual seria a estratégia, então? Olha, a recomendação central da fonte é bem clara. Negociação, direta e pragmática. A sugestão é seguir o exemplo de outros países. Em vez de ficar fazendo declaração pública ou apelar para a OMC, que a fonte considera meio ineficaz nesse contexto atual, Certo. esses países foram direto para Washington negociar, bater na porta mesmo. E a análise traz um ponto de realismo importante. O Brasil não tem a mesma bala na agulha que a China para retaliar comercialmente, né? Tentar entrar numa guerra de tarifas poderia simplesmente fazer os Estados Unidos aumentarem ainda mais as tarifas deles contra a gente. Seria um tiro no pé, talvez. Então, a estratégia que a fonte sugere é focar a negociação em coisas concretas, sabe? Possibilidades como, sei lá, reduzir tarifas americanas para produtos específicos nossos, ou eliminar barreiras não tarifárias, aquelas burocracias que dificultam a entrada lá. É mais sobre defender os interesses econômicos do Brasil dentro dessa nova ordem mundial. Entendi. Faz sentido. Então, a mensagem principal que a gente tira dessa fonte é que o jogo mudou mesmo, né? O cenário internacional é outro, a diplomacia, a negociação comercial, especialmente com os Estados Unidos, agora parece que exige uma adaptação. Uma realidade mais dura, priorizar a comunicação direta, defender os interesses de forma bem pragmática, talvez deixando um pouco de lado as considerações ideológicas. Exatamente. Basicamente fazer o que os outros grandes parceiros comerciais estão fazendo. É isso. A fonte insiste muito nisso. O primeiro passo é reconhecer que o mundo mudou, que a ordem econômica mudou. Aceitar essa nova realidade. E não se trata de subordinação, não é isso, mas sim de uma estratégia de adaptação. É necessário para navegar nesse ambiente e proteger as empresas brasileiras, a nossa economia. Claro que isso levanta uma questão bem complexa, né? Como é que se equilibra essa necessidade de ser pragmático com a defesa da soberania nacional? Não é simples. Com certeza. E fica essa reflexão no ar, né? Se as regras do jogo que a gente conhecia estão meio suspensas na prática e a negociação direta, muito baseada no poder relativo de cada um, é a nova norma, como é que países como o Brasil podem não só defender seus interesses agora, no curto prazo, mas também repensar a cooperação internacional e construir estratégias de longo prazo nesse cenário tão diferente e desafiador? É uma pergunta fundamental. Algo para a gente continuar pensando, com certeza. Bom, por hoje é isso. Até a próxima. E você o que acha? Devemos negociar ou retaliar? Já não passou da hora de parar de torcer e começar a entender? Até o próximo vídeo.